Hoje eu e a Paloma iremos falar sobre body art. Body art, ou arte do corpo, é um estilo artístico que se originou em 1960 nos Estados Unidos e Europa. Sua principal característica é utilizar o corpo como principal forma de expressão, como portador de atitude e pensamento. Alguns outros aspectos importantes desse movimento artístico são quebrar a arte tradicional, utilizar temas sem preconceitos, independente de gênero ou comportamento sexual, utilizando a arte como uma forma de protesto. Visa despertar a atenção do público para a importância da vida e da arte. As tatuagens, queimaduras, feridas, incompletude, deformação, maquiagem, todos os quaisquer são usados como uma forma de arte para chocar o público e transcender os tabus sociais. As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas por rupturas e novas orientações artísticas, como o pop art, que buscava uma aproximação com a realidade urbana e natureza, além dos aspectos tecnológicos. A body art passou a ser utilizada de uma maneira mais intensa, rompendo as barreiras e preconceitos por meio de pinturas corporais, assim como era feito na era primitiva. Um grande inspirador de body art foi o pintor e escultor francês Marcel Duchamp, que se baseava na premissa de que tudo pode ser usado como uma obra de arte, e rompeu os limites da maneira de produzir arte. Se pensarmos na arte de pintar o corpo, constatamos que esse processo é tão antigo quanto a própria cultura humana. Em sociedades primitivas, era comum utilizar tintas para cobrir o corpo com sinais, que muitas vezes ultrapassavam a questão de adornar. Isso porque algumas culturas, os traços que cada um simbolizavam celebrações, hierarquia, passagens de algum ciclo e etc. Foi dessa forma que a body art surgiu, principalmente como ritual religioso ou marca cultural para designar determinada pessoa no grupo, e mais tarde como forma artística propriamente dita. Dessa maneira, a body art passou por diversas transformações até chegar como está nos dias de hoje, como uma das tendências mais exploradas, como as tatuagens. Em resumo, antes dela surgiu como uma necessidade de cultivar crenças e os rituais, e atualmente como uma forma de explorar artisticamente a mais importante identidade humana, o corpo. Os principais artistas de body art são Vito Acconci, Yves Klein, Rudolf Schwarzkogler, Bruce Nauman, Piero Manzoni e etc. Esses são os principais. Mas hoje vamos falar sobre Yves Klein. Klein nasceu em Nice, no departamento dos Alpes Marítimos da França. Seus pais, Fred Klein e Mary Raymond, eram pintores. De 1942 a 1946, Klein estudou na Merchant Naval Academy e na Oriental Language School, e começou a praticar judô. Nessa época, ele se tornou amigo de Herman Fernandes e Claude Pascal, e começou a pintar. Klein compôs sua primeira sinfonia monótona em 1947. Entre 1948 e 1952, ele viajou para Itália, Inglaterra, Espanha e Japão. Em 1955, Klein finalmente se estabeleceu em Paris, onde realizou uma exposição individual no Club d'Art Solitaire. Suas principais pinturas monocromáticas foram exibidas na Galeria Colette Allende e na Galeria Iris Clet, em Paris, em 1956. Em 1960, ele cofundou o movimento Novo Realismo, com o crítico de arte Pierre Restany. Klein faleceu de infarto do miocárdio em Paris em 1952, aos 34 anos. Algumas de suas principais obras são The Venus of Alexandria, Venus Blue, Assemblage of Hughes Paint Rollers, Anthropometry, Princess Helena, People Begin to Fly. Anthropometry, Princess Helena, Untied Anthropometry e Anthropometry foi a sua série monocromática, que utilizava modelos como pincel vivo. Estou limpo, não tenho mais nenhuma mancha, nem na ponta dos dedos, diz o artista. Klein pediu a uma modelo coberta com sua tinta azul patenteada, International Klein Blue, para imprimir seu corpo em uma grande folha de papel. Ele realizou análises antropométricas com elaboradas apresentações para o público, complementando a execução de seu coquetel azul e sinfonia monótona. Uma nota musical é tocada por 20 minutos, seguidos de 20 minutos de silêncio. O Klein moderno realmente trouxe esse conceito para o mundo da arte. Até mesmo a cor foi inventada por ele. Os artesãos franceses consideravam as cores encantadoras e atraentes, em uma de suas performances mais icônicas. Klein decidiu que todas as cores formariam uma face decorativa comum. Então, usou apenas o azul, mas
rapidamente descobriu que o azul tinha se tornado muito fashion em 1958 e começou a passar a usar ar, fogo e outros elementos. Impressões dos corpos de Yves Klein e Ruth Road em alternância. Adorei que ele me chamou porque em cada pintura o meu estado de espírito do momento se expressava, diz a modelo Ruth Road, que era sua esposa. Se casaram em 1962, que infelizmente foi o ano de seu falecimento. The things I said, they tell me I'm so humble. I say I'm turning red. They let me lie to them and don't feel like they could be fled. They give so much to me, I'm losing touch. Get me served on a silver platter. After seconds, they just let me. They tell me I'm a god. I'm lost in the facade, 6 feet off the ground. At all times, I think I'm feeling odd. No matter what I make, they never see mistakes. Making so much bread, I don't care that they're just being fake. They tell me they're below me. I act like I'm above. The people blend together, but I would be lost without their love. Can you hear me? Have I gained too much? When you become untouchable, you're unable to touch. Is there a real me? Pop the champagne. It hurts me just